A Aham. Giovana entrou como Jordana, viu, Léo? É, eu vi aqui agora. O login dela não estava dando certo. É, às vezes acontece. Então, eu coloquei para gravar? Ah, tá. Boa noite, então, gente. Enquanto alguns ainda estão tentando entrar, nós vamos fazer uma retomada de conteúdo da aula passada, do islamismo, e já avisando para vocês que que eu, a gente ia utilizar pelo AVA hoje o novo aplicativo, o BBB, que vocês gostaram, né? Inclusive lá com o Tiago, assistindo a aula com ele lá, participaram com o chat dele e tudo mais, mas eu estava precisando configurar ele no meu computador, e hoje, certo, não, deu um probleminha lá na Uni, né? Muita gente utilizando ele ao mesmo tempo, precisava de configuração e ele ficou muito lento. Aí, como eu já tinha mandado o link para vocês do Google Meet, eu resolvi deixar e no início das aulas também na Raízes, algumas turmas aí estavam, para algumas turmas estava meio lento. Aí eu falei, não, deixa quieto aqui. E na próxima aula a gente já vai utilizando. Aí eu até te aviso, tá, Luana? Para você, semana que vem, e já aviso, e aí entra direto pelo link do AVA. Esse é o motivo. Mas enquanto o pessoal está chegando aí, semana passada, nós falamos sobre o islamismo, né? Islamismo é a religião que mais cresce no mundo todo, e eu gostaria de falar pelo menos dois pontos ainda, que não deu tempo na semana passada, para vocês aqui, que é muito importante para nós, tá? A gente precisa ter uma consciência boa disso daqui. Bom, o islamismo, gente, como nós falamos com vocês, é, é a maior religião do Oriente Médio, tem crescido, é a religião que mais cresce no mundo hoje, né? E principalmente em algumas regiões, como África, Ásia, o sul da Europa, cresce mais do que o cristianismo, né? Bom, mas muitas vezes a gente vê na mídia e acha que todos os países do Oriente Médio, principalmente, né, é, é um país, alguns países do Oriente Médio são países com maioria muçulmana, e isso é algo que é certo. Mas muita gente pensa que alguns desses países é um Estado religioso. Bom, é, na verdade, alguns desses países aí, eles não são, são um Estado laico. Estado religioso é aquele que adota, né, a teocracia, coloca Deus como no centro do poder. É um tipo de regime de governo em que as ações políticas, as ações jurídicas são todas submetidas a dogmas religiosos, né? Bom, mas existem países, tá, que é um Estado laico, que é um Estado laico, ok? E é isso que eu gostaria de afirmar para vocês e colocar na cabecinha de vocês, né? A influência é muito grande na região, nessas regiões que eu acabei de dizer para vocês, norte da África, Oriente Médio, tá? Sul da Europa, é muito grande, tá? Principalmente, essa influência exercida principalmente por causa das questões históricos, culturais, tá? Mas nesse quadro político no mundo, no Oriente Médio, nós temos que levar em consideração que muitos desses países são repúblicas e outros são monarquias, né? Então, nós temos países
como o Irã e o Paquistão, eles são exemplos de repúblicas islâmicas teocráticas, né? No caso do Irã, ela é uma das repúblicas teocráticas mais rígidas, mais dogmáticas que existem, tá? É um tipo de república onde a maioria é xiita, e no Paquistão, tá? É um país que tem uma certa tolerância e que convergem, e a cada dia que passa tem seguido os padrões ocidentais, convergem inclusive para a democracia. Bom, mas dentre os países de monarquia islâmica, teocrática, nós temos o Arábia Saudita, que é um país que se destaca, tá? Esse país, essa monarquia, ela tem uma maioria sunita, né? E ali na Arábia Saudita, é um país que é marcado pela intolerância religiosa ou qualquer outra manifestação neo de novo, qualquer manifestação neo-islâmica. Também nós temos países como a Turquia, que é um Estado laico. A maioria dos adeptos na Turquia, religiosos dos adeptos na Turquia, são muçulmanos. No entanto, a religião é, ali é um Estado laico, tá? Deixa eu ver mais aonde mais. Sobre monarquia mesmo, tá? Países com monarquia islâmica, nós não temos nenhum país que é Estado laico, tá? Existe Bahrein, tá? Que é uma monarquia, mas é um país que tem uma certa tolerância com outras manifestações religiosas. Devido à influência do mundo ocidental, e por ter sido até colônia de países do mundo ocidental, ali tem vários templos cristãos, tem templos também hindus e judaicos, e poucos registros, tá? Poucos registros de conflitos religiosos, tá bom? Então, não é porque uma região ela tem maioria esmagadora islâmica que quer dizer que são estados teocráticos. Nós temos alguns países ali que são estados laicos e outros países que têm uma tendência, tá? Tem uma tendência muito grande à democracia e tem uma tolerância razoável, tolerância religiosa razoável. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui com vocês, gente, é a respeito, da mulher muçulmana. A mulher muçulmana, em regra geral, ela sofre para dedéu. Ela sofre muito, muito mesmo, né? Nos países, principalmente países ultraconservadores, esses extremamente radicais, tá? Eles olham a mulher como um ser, como um objeto, como um ser inferiorizado, do qual é um objeto e o homem faz uso do jeito que quer, quando quer, tá? E aí, as mulheres passam a ser vistas como coisas. Infelizmente, este é um problema muito sério em vários desses países radicais, países que são mais radicais, que são mais intolerantes religiosamente. E tem uma intolerância muito grande também com a mulher. Um segundo ponto é que em vários desses países se admite a poligamia, tá? A poligamia, principalmente a união, poligamia é a união conjugal de uma pessoa com diversas outras pessoas. No caso, o Alcorão, ele permite apenas aos homens ser poligâmicos, né? As mulheres não podem ser poligâmicas. Somente ao homem podem ser poligâmicos.
E esses homens, inclusive, pode ter até 4 mulheres, desde que tratem elas em condições de igualdade, né? E que tenham condições de mantê-la, tenham condições de mantê-la. Bom, outro problema muito sério que envolve as mulheres diz respeito à punição das mulheres. Qualquer coisa, qualquer coisa é motivo de punição às mulheres. Os homens maltratam, os homens punem, os homens apedrejam as mulheres causa, por causa das coisas mais banais, das coisas mais simples. Isso nos países mais radicais, ultraconservadores, tá bom? E castigos, tá? Como deslealdade, logicamente, podem levar essas pessoas a serem castigadas e mortas. Terceiro. Quarto, ainda há um problema muito grande de restrição à liberdade. Mulher não pode, em vários dos países, mulher não pode sair à rua a hora que quer, não. Nem para ir ao mercado comprar alguma coisa para fazer a comida para o homem. A mulher ela tem uma restrição muito grande de liberdade, em diversos aspectos, em diversas situações, tá? Então, os direitos das mulheres, elas são o tempo todo suprimidos. O tempo todo elas são negligenciadas, excluídas, marginalizadas, tá bom? Vocês já viram aí muitas das imagens das mulheres que aparecem aí na mídia, que aparecem na televisão, usando a burca, né? Que é uma espécie de indumentária, de vestimenta que cobre a cabeça das mulheres. É algo que é obrigatório em praticamente todos os países muçulmanos. Então, é importante que as mulheres cubram a cabeça, tá bom? Isso demonstra como elas são, então, marginalizadas, excluídas e oprimidas, né? Sobre os direitos ainda, muitas das mulheres têm um direito restrito ao trabalho formal. Não pode sair e trabalhar, arrumar um emprego, ajudar o marido, não. Em vários dos países, não pode ter trabalho formal, vamos dizer assim, com carteira assinada, né? Então, se as mulheres desobedecerem, aliás, se as mulheres em países como a Arábia Saudita, no Afeganistão, no Irã, na Síria, no Sudão, se as mulheres desobedecerem, podem receber punições severas, punições muito severas contra as mulheres, né? Bom, os impactos dessa relação, né, entre islamismo e a mulher são muito negativos, e principalmente aos olhos das mulheres ocidentais, aos olhos das pessoas que vivem no mundo ocidental, leva as pessoas até a confundir o que deve ser a lei específica que diz respeito ao trato às mulheres, a influência da religião, ou ambas as coisas ao mesmo tempo. Essa discussão é muito ampla, é uma discussão que envolve uma série de pressupostos políticos, sociais, religiosos, culturais, tá? Então, nós devemos contextualizar essa discussão dentro desses levando em consideração esses contextos que eu acabei de dizer aqui agora, né? Bom, é fato que um fato preponderante no que diz respeito a essas condições das mulheres está relacionado na forma, principalmente de interpretação do Alcorão, que é muitas vezes interpretado de forma literal, sem buscar o sentido específico daquilo que o autor do livro escreveu
quando estava tratando e relacionando a questão das mulheres, tá bom? Então, antes da gente fazer um pré-julgamento sobre essa questão toda, a gente tem que levar em consideração a isso. É bem verdade que um país como o nosso, que as mulheres têm ampla liberdade religiosa, isso aí é uma utopia no que se diz na maioria, praticamente, dos países do Oriente Médio que tem a religião islâmica como é, que tem a religião islâmica como religião matriz, né? Então, essa é uma das grandes críticas que se fazem ao Islã no mundo, no Oriente Médio, ok? Por quê? Porque ali estão concentrados a maioria dos países que são repúblicas ou monarquias que são teocráticas, dos quais muitas são extremamente radicais. E aí e aí isso prejudica muito. As mulheres têm umas condições de vida muito, muito ruins, ok? Bom, e outra coisa que nós não podemos deixar de falar sobre o islamismo, que falamos semana passada, é a questão do extremismo, a questão do terrorismo, tá? A questão do jihadismo. Teve alguém que estava na aula que perguntou, e nós chegamos até a comentar o que era jihadismo, né? E eu prometi que nós voltaríamos a essa discussão hoje, porque o extremismo e o terrorismo e o jihadismo são extremamente associados ao islamismo de forma perversa, né? A religiosidade muçulmana. Bom, mas antes da gente avançar nessa discussão, a primeira coisa que nós temos aqui de separar é que jihadismo e terrorismo, tá? Apesar de muitas vezes serem tratados de sinônimos, de coisas que são iguais, elas têm sentidos extremamente distintos, né? Jihad, como nós falamos para vocês na aula passada, significa guerra santa, mas a guerra santa que eles afirmam, o sentido dessa guerra santa não é um sentido armado, de busca armada, de luta armada. O sentido de guerra santa está muito relacionado com luta, com esforço, com penitência, com o objetivo de difundir o islamismo no mundo todo, não com o uso específico da força, tá bom? Bom, se remetermos aos primórdios, né, dos dogmas islâmicos, lá quando Maomé chegou a falar para os seus adeptos que todos deveriam ser resilientes e ser jihadis na expansão da mensagem islâmica, tá? O sentido dado ali por Maomé era um sentido puramente espiritual, ou seja, seria a busca do muçulmano pela plena submissão aos preceitos da religião islâmica, de acordo com aquilo que estava estabelecido do Alcorão. Nenhum momento se fala em luta armada, em luta armada, ok? Léo, é como se ele falasse para ter perseverança na fé? Sim, perseverança, resiliência. No mundo a gente tem dificuldades, todo momento nós temos problemas, e a gente tem que enfrentar isso, tem que lutar contra essas coisas, estabelecer um alvo lá na frente e seguir.
é uma busca, inclusive, é uma superação, é isso. Essa era a ideia básica que quando Maomé estava falando para os adeptos. Nada de, vamos ali pegar a arma ali, vamos expandir a mensagem islâmica, e se os caras não quiserem, quem não quiser se converter, a gente dá um tiro na cabeça deles. Nada disso. Nenhum momento Maomé falou isso. Nenhum momento Maomé pensou isso daí. Tá bom? Esta ideia de jihad, ela ganhou conotações literais, tá? Do Alcorão, a partir principalmente da década de 70, tá? Os chamados jihadistas radicais, tá? Que se estabeleceram, que ganharam muita força ali, principalmente na região do Egito e depois no Afeganistão, passaram a interpretar, então, a jihad como uma luta armada, uma luta irredutível contra qualquer manifestação que não fosse contra qualquer manifestação que não fosse o regresso, tá, do verdadeiro Islã, que não fosse o estabelecimento do verdadeiro, entre aspas, tá, Islã. Principalmente no que diz respeito à questão da democracia, que deveria ser totalmente desconsiderada. Ora, se há uma república, a democracia encontra certa guarida, mas se há monarquia, é impossível de se falar em democracia, porque a democracia questionaria a autoridade de quem governa, né? E é lógico que, para reagir contra isso, então, eles começam a fazer essa interpretação do jihad, ok? E daí vai surgir jihad como guerra santa, tá? Guerra santa. E na década de 70, ainda sob a influência dos Estados Unidos, por causa do petróleo, e da Inglaterra e da França naquela região, ainda sob a influência da Guerra dos 6 Dias, que aconteceu no final da década de 60, em Israel e Egito, se desenvolve essa ideia de Guerra Santa. E Guerra Santa, ela aumenta essa conotação para tudo aquilo que venha dos Estados Unidos e dos seus aliados, tá? E a partir dessa ideia de Guerra Santa, vai surgindo aí vários grupos terroristas esparramados no mundo todo, tá? Dentre esses grupos terroristas mais conhecidos que aqui para nós temos a Al-Qaeda, do qual Osama Bin Laden fez, inclusive, aquele atentado terrorista em 2001, né? Em 2001. E nós temos o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, aí, ele ganhou força, principalmente nos últimos 15 anos aí, e eles, bancando por meio do terror e dessa guerra, eles chegaram a controlar vários países islâmicos no Oriente Médio. E eles, inclusive, tentaram estabelecer formas de Estado teocrático islâmico. Então, eles criaram, em várias regiões de vários países, um Estado, o objetivo era criar um império, um Estado islâmico. E eles bancaram o terror. Muitos de vocês... O pastor Nils mesmo, eu vi que ele está aí, semana passada, ele me mandou um mapa da perseguição, né? E esse Estado Islâmico, ele perseguiu principalmente cristãos, e de outras religiões também. E muitas dessas pessoas aí, vocês chegaram a ver aí, em várias imagens de WhatsApp, videozinhos, pessoas enforcadas, pessoas enjauladas, crianças de 10, 12 anos aí, foi trabalhada a cabeça dessas pessoas aí, ficaram totalmente alienadas, loucas, e começavam a matar pessoas que não fossem muçulmanos,
botar fogo, colocar fogo. Então, eles cometeram uma atrocidade muito grande, a tal ponto dos Estados Unidos e Inglaterra reagirem e, há uns 2 anos atrás, praticamente acabou com o Estado Islâmico, tá? Mas é lógico que ainda existem muitas células esparramadas no mundo todo, principalmente no Oriente Médio, né? Mas esses grupos terroristas, então, como o Estado Islâmico e como a Al-Qaeda, né, eles são extremistas, são defensores da guerra violenta, como necessária para a manutenção da lei islâmica, tá? Manutenção da lei islâmica. Deixa eu ver aqui uma coisa. É o Nils, né? É o pastor Nils. Né, pastor Nils? Fecha esse microfone aí, pastor. Seu Fluminense deve estar perdendo. Não adianta. Não adianta com chororô. Tenho certeza. Aí você vai fechar o microfone aí, viu? Desculpe, mestre. Desculpe, mestre. Pode falar. Léo, Ah, o chat tá bloqueado? Aqui para mim não tá. Aqui para mim tá indisponível. Tá bloqueado. Tá sim, agora tá aberto, pronto. Eu não tinha visto. Você queria que todo mundo ligasse o microfone. Pode ligar. Eu queria aberto. te perguntar uma coisa que não tem muito a ver com a aula, não, é só uma curiosidade sobre essa questão da guerra que os Estados Unidos levantou e que, na época, causou a morte do Bin Laden. O senhor acredita que ele realmente foi morto? É uma coisa engraçada. Eu estava conversando isso aqui ontem, né? E aí a gente começou a rir. Eu estou rindo porque é o seguinte: dizem que. Como é que é o nome do cara? Dizem que o Michael Jackson também não está morto. Eles estão. Falam até do Elvis. Eles estão junto com Elvis Presley lá no interior do Ceará, né? Vocês receberam isso daí? Tá sim, Luana, mataram ele, né? Tem um filme até interessante que passa aí na televisão, eu esqueci o nome, assisti ele esses dias, eles mataram ele, né? Tá morto, sim. Foi quem que foi? Foi Barack Obama, né? Barack Obama, que foi no governo dele que eles conseguiram matar ele. E mataram e jogaram o corpo dele num local desconhecido no mar. O objetivo era justamente não fazer com que Osama Bin Laden se tornassem um ídolo, né? Um ícone, né? Mas ele está morto, sim, Luana, está morto, né? Eu não ia passar batido, não. Eu só acho, inclusive, no que diz respeito aos Estados Unidos, demorou muito tempo para achar ele, né? Bom, tá, então, esses grupos extremistas, gente, então, ele tem esse problema muito grande aí, porque eles são extremamente radicais no que dizem respeito aos dogmas religiosos e utilizam extremamente de violência. Violência essa que está relacionada, inclusive, com luta armada mesma, tá? Chegando a ser considerados, no meu entendimento e minha opinião, tá? Que muitas dessas pessoas são, entre aspas, até pervertidas, falta um parafuso na cabeça, porque fazer essas maldades terríveis que esse pessoal fez, eu vi, Felipe, é muito triste, né? Mas nós não temos somente esses grupos, né? Nós temos o Hamas, mas eles são os piores, porque são extremamente radicais. Eles acham, nós estivemos estudando já daqui a 2 aulas, ou depois da segunda VA, nós vamos estar estudando sobre as características
daqueles que são dos fanáticos religiosos, tá? Essas pessoas, eles se dizem que são extremamente crentes, tá? E que estão numa luta extremamente desigual contra os descrentes e contra os infiéis, tá? E eles representam uma luta, e essa luta, eles não sabem especificar, inclusive, em que eles estão combatendo na prática. Se é um tipo de combate ideológico, religioso, se a relação é um combate de caráter físico. Bom, infelizmente, isso aí é algo que marca a religião nos últimos tempos, né? Isso aí é um problema sério, 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 que infelizmente nesses 20, 30 anos, mais especificamente, tá? Eu vou dar uma data para vocês, mais especificamente, em 1979. A partir de 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica lá no Irã, quando o Shah Reza Pahlavi, ele foi deposto, e ele apoiava o regime norte-americano ali naquela região. Então, o viés religioso ganhou conotações políticas, e a partir dali, esse viés religioso de conotações políticas ganhou destaque nessa relação aí de jihad, de extremismo, daquilo que é radical, e etc, etc, etc. E que tem manchado, inclusive, o islamismo. Agora, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. É um grupo pequeno, é um grupo de menos de 5% de xiitas ou de sunitas que praticam atos como o terrorismo, o jihadismo e o extremismo. Não são os membros totalitários da religião islâmica. Pelo contrário, é um dos motivos religiosos do crescimento do islamismo no mundo todo, se deve pela mensagem do Islã, que é uma mensagem de paz. Vejam que muitos são nômades, são estrangeiros em terras alheias, como, por exemplo, no sul da Europa e nos Estados Unidos, e então eles precisam viver em paz. A pregação deles é uma pregação que dá muita ênfase na paz. Tá? Então, a gente não precisa ficar achando que todos os muçulmanos islâmicos, eles são voltados para isso, não. A gente marginaliza muito essas pessoas. Vejam, aqui em Anápolis, gente, nós temos uma conduta, nós temos uma comunidade muçulmana muito grande, muito grande. Quantas pessoas aqui que são amigos de vocês, que são amigos meus, e que nós temos um contato com eles, e que essas pessoas são extremamente pessoas boas. São muitas, né? E quem deles aí que vocês conhecem que está dando tiro na cabeça dos outros? Nenhum deles, né? Então, nós precisamos desmistificar esta ideia, tá? Léo. Peraí, pastor Nilton. É verdade. Infelizmente, Mônica, eles cometem entre eles mesmos várias dessas atrocidades. Eu esqueci o nome de um país agora, que houve um atentado contra cristãos e contra islâmicos neste país. E qual foi o grupo que assumiu esse atentado? Eles vivem dentro deste país e eles são de extremas, eles são ultra conservadores. E eles fizeram esse atentado justamente porque neste país havia uma certa tolerância religiosa com pessoas de outros credos, tá? Então, a gente tem que pontuar isso daí. O segundo ponto
é que essa questão da intolerância religiosa existe em todas as religiões. E nós vamos trabalhar isso depois. Mas o cristianismo nós temos isso, né? Se vocês assistirem, lerem a luta armada entre católicos e protestantes, por exemplo, hoje na Inglaterra, na Escócia, na região do Reino Unido, vocês vão ver essa ideia de terrorismo. Na Reforma Protestante, nós tivemos essa briguinha aí entre protestantes e católicos, entre perseguições entre esses mesmos grupos dentro da mesma fé religiosa. Então, este é um problema sério. Este é um problema sério. Infelizmente, está muito posto na mídia. Mas isso acontece, tá, gente? Isso acontece no nosso seio, no nosso meio, não somente entre o Islã. Ô, Sim, Léo. pastor Nilson, pode falar. Deixa o pastor Nilson primeiro, depois quem que é que chamou? Ô, Léo, você está falando... Isso, Mônica. Ô, Léo, você está se referindo à Nigéria? Essa sua narrativa aí sobre esse país aí é a Nigéria, não é? Que houve essa briga aí. Eu acho que sim, eu acho que é. A minha pergunta é, dentro da sua narrativa, quando se fala de fanático, também está incluindo os fundamentalistas? Na verdade, esse modelo de fanatismo religioso que nós conhecemos hoje, este modelo atual hoje, ele inclui, sim, os fanatismos, os fundamentalistas religiosos, dos quais, inclusive, pastor Nilson, muitos saíram dentro das nossas igrejas. Não sei se o senhor deve saber disso, né? Saíram dentro das nossas igrejas. Em 1910, para ser mais especificamente, nas igrejas nos Estados Unidos. Quando eles publicaram uns livretos, 10, 12 artigos chamados Fundamentos, né? Fundamentos da Fé, ou Fundamentos da Fé Cristã, ou Os Fundamentos, e lá falava de vários fundamentos essenciais da religião cristã. E desses, o principal do fundamentalismo é a interpretação literal do texto. Quando se faz a interpretação literal do texto, sem fazer o contexto disso daí, leva a uma série de problemas, né? Isso é sério. E isso é o que acontece lá nos Estados Unidos, isso é o que acontece no Alcorão. Fez uma interpretação de algo que foi dito por Maomé, e hoje nós temos aí uma justificativa religiosa para tal ato. Sim, pode falar. Quem mais quer falar? Cadê o Fred? Fred? Léo, eu só queria comentar que muito do nosso preconceito, digamos assim, com os islâmicos, com os muçulmanos, no caso, é que no momento que eu me recordo disso na época que eu estava na escola, tipo, você começa a estudar sobre os povos, são apresentados em livros de história e até mesmo livros de geografia que os muçulmanos são terroristas. Pois é. Não escrevem com essas palavras, mas é dessa forma que é apresentado para a gente, que são grupos extremistas, e aí você vem de uma infância que você não tem conhecimento, porque não é tão próximo de você esse tipo de pessoa, principalmente na época, eu falo assim, do final da década de 90, nos anos 2000 ali, a gente via falar muito na televisão sobre o que acontecia aí, né, dos extremistas, e aí sempre colocando como o povo muçulmano, e aí a gente acaba generalizando, porque a mídia influenciava, nas escolas o que a gente aprendia em história era que eles eram extremistas também, e aí até que a gente entra ali na idade adulta e começa a conhecer um pouco mais, pesquisa outras fontes e vê que não é exatamente dessa maneira, que são pequenas, né, porções de pessoas, são uma minoria, como o senhor falou, até isso acontecer, e a gente já passou por muito medo. Tem gente que
via muçulmano dentro do Carrefour aqui em Anápolis, saía correndo, isso recentemente. Pois é, isso eu não sabia, não. Mas isso aí isso é um problema, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, gente, tá? Nós vamos abrir. Por quê? Porque a gente tem que observar que isso satisfaz alguns interesses de algumas pessoas dizerem que todos os muçulmanos, eles são extremistas, radicais, então, jihadista, não é nada disso, tá, gente? Isso que a gente tem que pontuar, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso acontece, né? Deixa eu ver quem está falando. Não, tem uma piadinha aqui, Mônica. Eu não sei se vocês já viram em mensagem de WhatsApp, o cara chega na Lan House e pede um computador, e vai lá, brinca no computador, e ele chega com a mochila nas costas. Aí ele levanta, paga, deixa a mochila lá e sai correndo. Todo mundo levanta e sai correndo. É justamente a mesma história da mochila aqui, né? Essa é uma realidade, né? E isso acontece, gente. Tá? Atentado dentro das próprias mesquitas. Isso acontece. Isso acontece também já aconteceu em algumas regiões dentro das igrejas, entre próprios cristãos, tá? Ok. Bom, mas a gente vai discutir isso melhor quando a gente trabalharmos o que é fanatismo religioso. Outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que na semana passada nós falamos do crescimento da religião islâmica, né? Nós temos aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas que são muçulmanos, né? Ou, desculpa, que vivem no nosso planeta. Aproximadamente hoje, segundo alguns dados aí, existem, esses dados são um pouco contraditórios, mas existem pelo menos 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que são islâmicos. Segundo algumas organizações não governamentais que compilam esses dados, chegam a afirmar que esse número é maior, e já está a 2 bilhões e 100 milhões de pessoas. Seja como for, e acompanhando o crescimento da religião muçulmana nos últimos 60, 70 anos, e pelo seu crescimento, né, segundo estudos, a religião islâmica terá muito em breve, dentro de no máximo um século, de 70 a 100 anos, uma representatividade muito grande. Vai ter um número... vai ser a maior religião do mundo, como nós falamos com vocês. Tá? Então, com exceção da América Latina, o crescimento global dos muçulmanos é grande, muito grande. Tá? Agora, qual é o motivo principal disso daí? Né? Será que é o proselitismo? Proselitismo, né? Será que é a pregação da mensagem islâmica pelo mundo? Lógico que isso tem que ser levado em consideração. O cristianismo, ele cresceu muito justamente pela expansão e pregação do evangelho, e foi esparramado pelo mundo todo. Mas o principal motivo do crescimento da religiosidade, da religião muçulmana, se deve, acima de tudo, pela alta taxa de natalidade, tá? Entre os muçulmanos. É muito grande. Enquanto o cristão, só para vocês terem uma noção, que é a maior religião do mundo, tem uma taxa de natalidade de 3,2 pessoas, tá? De crescimento por família. Os muçulmanos têm uma taxa de natalidade de quase 5 pessoas por família, enquanto em algumas regiões do planeta
tem até 8 pessoas por família. É uma taxa muito alta em se tratando de sociedade hoje. As famílias hoje, elas são menores. Não era igual a família do pastor Nilson, que, sei lá, tinha 10 filhos, né? Do meu sogro, né, do Nilson, que tenha 12 filhos, né? Ou de outros tantos aqui. Acabou isso. Hoje, quem tem mais do que 1, 2 filhos aí pode ser considerado um herói, né? Né, pastor Nilson? Quem tem Porque... dois filhos está pobre. Pois é, então o senhor é considerado um herói, porque vai cuidando dos filhos, porque a vida hoje é muito difícil. Não é a vida de hoje, não é a vida de 30 anos atrás. Quem tem muitos filhos hoje vive na pobreza. Raras exceções. Isso para quem nasce hoje, para quem tem filhos pequenos hoje, porque é totalmente diferente, não dá conta de cuidar. Então, esse problema da taxa de natalidade faz com que a religião islâmica cresça muito e tenha um número altíssimo de convertidos, principalmente pela influência dos imigrantes nos países, né? Então, os países, eles vão tendo muito imigrantes ou descendentes de pessoas oriundos de outras religiões, de outros grupos ou etnias, e mesmo descendentes daqueles que praticam outras religiões. Quanto a isso, eu estava até lendo um assunto sobre... Eu gosto muito de futebol, como vocês sabem, e sobre a França, a maioria dos jogadores... aliás, só tem um jogador que não tem descendência ou não tem origem muçulmana no time da França, né? Isso na Copa aqui, a última Copa que aconteceu. Então, a gente nota esse crescimento muito grande. Lá nos Estados Unidos, tá? Só para citar como exemplo, apesar da política de anti-imigração do atual presidente, né, o Donald Trump, o islamismo ele tem conquistado muito espaço e tem tido um crescimento muito grande, tá? Isso, então, se deve a esses dois fatores que nós estamos falando com vocês. Então, provavelmente essa religião será preponderante aí dentro de 50 a 70 anos, tá bom? Era isso que eu tinha que deixar para vocês sobre a religião islâmica. Algum outro comentário sobre isso? Sobre a religião islâmica? Léo, eu coloquei aqui no chat, acho que você não deve ter Não, eu visto. vou lá em cima, estou descendo agora, eu vou olhar aqui. Tá bom. Deus me livre, não. Desculpa, Dariane. Sua avó é corajosa. 20 filhos? Pelo amor de Deus. É muita coragem. Sim, é verdade também, né, o pastor Nils? Muita gente tem se convertido, né? Muitos muçulmanos têm se convertido ao cristianismo. E é o que eu falei. Se vocês prestarem atenção, o pastor Nilson, o Felipe, eles são estudiosos do assunto aí, aonde é que as pessoas que são muçulmanos têm se convertido ao cristianismo? Aonde os países estão adotando o regime democrático. Aonde adotam o regime democrático, de maneira gradual, vai havendo uma certa tolerância religiosa e vai havendo uma certa conversão. Isso daí. Mas 20 filhos é muita coisa, Beriane. Fred, o que é que Fred? O menino de hoje, como irmã. Juliana.
Pode passar por isso aí sim, viu, Luana? A Luana está perguntando se a alta taxa de natalidade passa pelo tratamento inferiorizado da mulher. Sim, lógico. A mulher, ela é vista de muitas maneiras, né? Como objeto, coisa, e também como um ser que veio de Deus. Quando é que ela é objeto e quando ela é coisa? Quando ela é objeto de apropriação do homem, das pessoas, como prostitutas e etc. Quando a mulher, ela não dá cria, desculpa essa expressão, tá? Quando ela não cria, se ela é estéril, por exemplo, e se ela não é fértil, vamos dizer assim, essa mulher, então, ela é mal vista dentro da sociedade. E como nós acabamos de falar, nos países de extrema, que são muito radicais, o islamismo é uma religião que permite a poligamia e que permite o casamento do homem com 4 mulheres. E aí, como eu falei para vocês, tem que ter tratamento igual. Se tiver filho com um, tem que ter filho com outra também. E assim por diante. Então, passa por isso aí, do tratamento inferiorizado da mulher, que é uma verdade. Também passa pelo fato das mulheres, entre aspas, vamos chamar assim, não ter direitos, são vistas como uma tá? Uma submissa, uma pessoa inferior, tá? E que os direitos não são amplos para elas, são restritos, né? Bom, carreira profissional não tem. Agora que está tendo alguma abertura em alguns países, né? Então, tem carreira profissional e até educacional, tá? Existem alguns países, como a Índia, que é hinduísta, budista e também muçulmana, as mulheres até podem ser primeiro-ministro, no caso da China, podem concorrer até cargos públicos, mas, olha, a realidade, infelizmente, das mulheres é triste, tá? É triste. E Dariane, na sua família, parabéns. Você sabe o nome de todos os seus tios, Dariane? Você sabe, assim, falar o nome de todos? Sabe mesmo, Dariane? Ah, olha lá. E o Fred tem toda a razão, né? As mulheres, é mesmo. Que bom, parabéns, isso é bom. E a inferiorização da mulher, infelizmente, é em todo mundo. Aqui e acolá é mais, essa inferiorização, ela ganha mais corpo, mais força em vários locais. Em outros, de uma maneira geral, a mulher, tá, gente, ela é mais valorizada, tá, na Ásia. Na Ásia, a mulher é mais valorizada do que os homens. Talvez ela não tenha tanta participação política em alguns dos países da Ásia, mas ali elas são muito mais valorizadas do que outras mulheres em outras partes do mundo, sem dúvida. Mas, de uma maneira geral, a mulher ela é subvalorizada, né? Ela é inferiorizada, ela é tratada como coisa, como objeto de procriação e etc, etc, etc. Né? Concordo com você. Isso, infelizmente, isso é uma realidade. Não, não. Aí, Fred, isso tem uma origem no cristianismo? Não, lógico que não. Infelizmente, se você pegar a história do homem, isso aí não é um privilégio somente do cristianismo. Se você pegar em outras religiões, se você pegar outras religiões mais antigas do que o cristianismo, você vai ver essa condição de inferioridade. Vou te dar um exemplo. A religião grega. Você já viu falar de caixa de Pandora? A caixa de Pandora?
Pandora era uma deusa grega muito bonita, que queria casar com um queria casar com um dos filhos de Zeus, né? Que era um dos gêmeos, só que ela gostava do outro, mas foi prometido e aí ela teve que casar. Bom, mas resumindo, ela ganhou uma caixa de presente, e nessa caixa de presente, no dia por ocasião das núpcias, ela foi abrir essa caixa de presente, do qual ela não deveria abrir. E quando ela abriu, saiu nessa caixa de Pandora, o Pandora, todas as misérias da humanidade. Doença, dor, tristeza, violência, tudo. E só ficou ali preso na caixa de Pandora somente a esperança. E aí, a partir desse momento, a mulher passa a ser, segundo a religião grega, passa a ser responsabilizada por todos os problemas da vida do homem. E aí ela passa a ser tratada de maneira inferior, tá? De maneira inferior. Professor? Sim, Fred. Eu acho que foi uma expressão mesmo bem radical da minha parte, assim, mas se a gente for analisar bem, o cristianismo tem sim uma certa responsabilidade nisso. Essa cultura nossa machista, por exemplo, as pessoas todas acreditam. Eu não acredito nessas fábulas da Bíblia, assim, entre aspas, são muitas coisas, né? Por exemplo, o pecado surgiu por causa da mulher. A mulher foi criada para servir ao homem. Então, tudo isso tem um aspecto de inferioridade, e a gente carrega isso até hoje. Uhum, verdade. Mas só que tem um detalhe. Esse fato que você está falando aí, dessa narrativa, é a narrativa que está escrito lá está escrito em Gênesis. Essa narrativa, ela não é cristã, ela é judaica. Então, o judaísmo fez uma releitura disso daí. Bom, mas eu concordo com você, nós temos uma herança aí, infelizmente, que o cristianismo, numa certa medida, ele contribuiu, em uma certa medida, para essa marginalização das mulheres. Embora o cristianismo, ele cresceu muito mesmo, nos primeiros séculos, justamente por causa da mensagem do Evangelho. E o que era essa mensagem do Evangelho? Era justamente a mensagem de valorização da mulher, da criança, do estrangeiro, e isso aí é que fez com que o cristianismo ganhasse muitos pontos. Veja bem, quem era Maria? Alguém me fala? É a mãe de Jesus? Que era? Jesus era quem? Jesus era um homem, não, né? Tá, segundo a Bíblia, filho de Deus. Então, tá. Entendeu? Você está vendo, assim, a lógica? Quem era Jesus? Jesus era filho de Maria, que Jesus era filho de Deus. Então, Maria, a mãe de Deus, tá? Se você observar, quando Jesus morreu, antes dele morrer, nas últimas palavras, ele virou para João, que era o seu discípulo amado, e falou: quem é essa que está do seu lado? Jesus, o senhor está delirando, já está perto de morrer, tudo bem, mas essa é sua mãe. Ele falou: não é. Quem é essa? Não. Esta é a mulher, cuida dela. Aí ele fala para o discípulo amado: Jesus, cuida dela. Quando Jesus ressuscitou, vamos tratar isso como fábula, como você falou, mas de acordo com o que está escrito lá na Bíblia, ele fala
ele, ao invés de aparecer para Pedro e para João, para Filipe, né, para Filipe, ou para outros, foi aparecer justamente para duas mulheres, né? A igreja, quando nasce, ela nasce dentro das residências, dos quais os homens saíam para trabalhar e as mulheres cuidavam dentro de casa. Então, o que eu quero dizer é, das religiões do mundo antigo, o cristianismo foi daquelas que mais influenciaram e deram importância à mulher. Agora, lógico, sim, Nilson. Valorizou a mulher. Valorizou a mulher, deu valor à mulher, destaque à mulher. Então, esse é um motivo, né? Mas é bem verdade que nós somos uma sociedade machista, nós, pessoas, homens, nós somos pessoas, assim, em certa medida, até ignorantes, né? Porque, muitas vezes, infelizmente, nós tratamos a mulher como coisa. E aí a gente utiliza de uma série de subterfúgios e explicações estapafúrdias, né, vamos dizer assim, para justificar uma realidade. O homem quer ser superior, quer ser melhor. Infelizmente, em outras religiões também as mulheres são maltratadas. Mas, em certa medida, também eu concordo com você, Fred, nesse sentido que houve uma certa contribuição para uma exacerbação deste problema religioso, deste problema, né, que é um mal, infelizmente. Mas a gente vai trazer essa discussão. Aí é bom, viu? Tá vendo? O Felipe, ele vai conversar com o prefeito, e ao invés de dar opinião boa, igual o pastor Nilson, a Luana, a Mônica, o Fred, fica lá, blá, 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 e some, né, o Felipe? Alguém deve estar chamando ele no particular. Quer ver ele falar alguma coisa aqui? Vamos ver? Ele é cabo eleitoral do Roberto. Eu sei. Olha lá, ó. Está fazendo campanha. Eu sei. Hoje, acabou a aula, né? Nós íamos começar o cristianismo. Gente, eu postei lá para vocês, já tem lá 2 ou 3 slides de cristianismo, de islamismo. Aí eu ia falar do cristianismo, mas não deu tempo que a gente ficou aqui na discussão do islamismo, né? Mas aí tem um material lá para vocês já poderem ir lendo, além do próprio livro, né? Aquele capítulo do livro que eu estou pedindo para vocês lerem, do livro das religiões, de Joe Stengard, é muito interessante porque ele fala somente das religiões monoteístas, ou do Oriente Médio. Então, vale a pena vocês fazerem. Sim, só um instante. Luana, e eu vou postar para vocês um trabalho para fazer e para entregar na semana da prova, que é um trabalho sobre cristianismo e islamismo para a prova de segunda VA, tá bom? Mas eu já vou postar e na próxima aula eu vou conversar com vocês, tá ok? É quem que chamou aí agora? Fred? Pode falar. Sim, eu. Pode falar. É só para aproveitar esse gancho aqui, igual o senhor falou, que dentro do próprio da religião cristã tem gente preconceituosa também. Tem, isso é sem dúvida. Mas, assim, eu quero que isso fica só aqui entre nós, que as pessoas não levem isso para a rua ou para o debate das escadarias da faculdade, porque eu tenho só uma forma diferente de pensar sobre a Bíblia Sagrada, né? Uhum. Não, porque a gente percebe que realmente tem desperta um ódiozinho, alguma coisa assim. Não. Isso aqui, gente, inclusive, isso aqui o objetivo disso aqui é desenvolver a consciência crítica de todos nós aqui e refletirmos na nossa religiosidade. É isso que é o interessante. Então, ninguém vai levar para o lado pessoal aqui, não. Ok, gente? Bom, nós vamos ficar por aqui hoje. Só os flamenguistas. Só os flamenguistas que vai levar para o lado pessoal. Não. Ah, pastor, tenha dó. Pode ficar tranquilo, Fred, a gente entende, tá? Só o Fluminense da turma que leva pro lado pessoal.
Nós vamos ficar por aqui hoje, então. O pastor Nilson está dando muito palpite aí. Essa doida é para assistir o jogo, na verdade. Então, pode ir lá, pastor Nilson. Eu Até semana assisti que o vem, jogo então.